empresas ricas pensam diferente e isso muda tudo. Esse é o nosso tema de hoje, líderes prósperos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, como vocês sabem, a Synchrony completou 20 anos. Então eu tenho 20 anos de experiência em consultoria e muito mais em gestão de pessoas, né? E quando eu olho para as empresas que eu já atendi nessa jornada de 20 anos, eu percebo que empresas ricas, empresas prósperas realmente pensam diferente. E quando eu olho para as empresas, eu percebo que as empresas que mais prosperam não são as empresas mais complexas, não são as empresas que fazem mais reuniões, não são as empresas que se esforçam mais, que colocam mais energia, mas são as empresas que têm mais consciência. Então, essas empresas, elas têm clareza do que elas vão fazer e do que elas não vão fazer. E isso faz com que a estabilidade não seja importante para elas, porque elas vão fazendo mudanças ao longo do tempo de acordo com a clareza, né? De para onde elas estão indo, quais são os valores delas, né? Qual que é o propósito dessa empresa existir. Mas eu queria te contar muito mais nesse vídeo, né? Assim, por que as empresas ricas pensam diferente e por que isso muda tudo, né, na trajetória de uma empresa. Eu fui almoçar essa semana num restaurante de uma empresária que está desesperada. E é muito interessante, né? Porque essa empresária, ela tem um restaurante que faz de tudo, né? E nada deu certo. Então, assim, ó, o ambiente é muito bonito, é uma ótima localização, tem estacionamento. Então, assim, ó, você olha, é um negócio que tem tudo para dar certo. E ela resolveu, então, fazer almoço aquilo. Eu pensei, eu vou lá dar uma força para ela, né? Só que eu cheguei lá e a comida era horrível. Então, assim, ó, a sala é linda, o ambiente é lindo. Ela fez folders bem lindos, né, falando, né, que agora tem almoço aquilo, né? Então ela fez propaganda no Instagram, fez vídeos, fez tudo, mas a comida não era uma comida fresquinha, não era uma comida gostosa de se consumir, né? E eu vi ao longo dos dias no Instagram que ela estava reaproveitando as comidas. Então, uma comida, sei lá, uma salada virava um prato quente, entendeu? Então, realmente, assim, ela não pensa como uma empresa rica. Por quê? Porque ela pensou em todo o ambiente, ela pensou na embalagem, ela pensou em tudo, mas ela não pensou no conteúdo, né? E o conteúdo é o aspecto mais importante de um restaurante, assim como é de qualquer negócio. Bom, mas eu quero conversar muito mais com você sobre isso. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais, e vou te contar tudo sobre as empresas ricas, as empresas que realmente prosperam, logo depois da vinheta. Um dos segredos das empresas ricas, das empresas que prosperam, é a simplicidade voluntária. Simplicidade voluntária é um dos valores da Synchrony, né? E que eu conheci quando eu fui fazer uma formação na Unipaz. Eu passei 2 anos estudando a paz, né? A gente ia para um convento, nosso grupo, e a gente ficava internado o final de semana inteiro estudando a paz. E um dos módulos da Unipaz falava da paz com a natureza e citava a simplicidade voluntária como uma forma de você se conectar com a natureza através da eliminação do desperdício. Então, ao invés de comprar um monte de coisas que você não precisa, ao invés de ficar trocando tudo de acordo com a moda estabelecida pela indústria do consumo, você realmente, assim, ter um consumo consciente e você fazer escolhas mais conscientes sobre o que consumir, né? E eu achei isso fantástico e eu adotei a simplicidade voluntária, primeiro na minha vida, depois na Synchrony. E eu percebo que as empresas que prosperam pensam exatamente dessa forma.
Então, o que é a simplicidade voluntária? É você agir de forma voluntariamente simples. Então, assim, ó, você tem dinheiro para ter muito mais, mas você sabe que você não precisa ter muito mais. E isso faz com que, assim, ó, você não precise mais entrar na competição para ter o último celular, o último carro, a última roupa da moda, a última bolsa da grife, né, que foi lançada agora, ter que usar a cor da moda, né? Então tudo isso faz com que você acabe descobrindo quem você realmente é, qual é a sua verdadeira identidade. E isso dá uma liberdade, uma paz imensa. E eu percebo que nas empresas que são ricas e que realmente prosperam, é essa mentalidade que está ali, né? A mentalidade que a gente pode usar a simplicidade como uma forma de ser muito mais eficiente. Então, por exemplo, no caso do restaurante que eu citei, né? A mulher lá, ela tá fazendo 6 tipos de salada, 4 tipos de carne, né? 2 tipos de feijão e não aparece ninguém no restaurante. Então, assim, ó, por que ela não faz uma opção muito mais simples com uma comida altamente nutritiva e saborosa? Entende? Então eu vejo isso nas empresas. Existem muitos processos desnecessários, muitos produtos desnecessários, né? Então assim, ó, quanto mais você consegue simplificar a sua empresa, mais próspera ela se torna, porque você vai otimizar os recursos que você tem e você vai conseguir fazer com que os recursos sejam utilizados de uma forma muito mais eficiente, você tenha muito mais possibilidade de ser coerente no seu discurso e na sua prática, e você não precise criar uma vitrine para dizer que você é quem na verdade você não é, né? E eu vejo a simplicidade como o último estágio da sofisticação, né? Então, assim, as pessoas mais ricas que eu conheci, e eu já conheci gente muito rica em várias partes do mundo, eu posso garantir para vocês, as pessoas mais ricas do planeta, elas não precisam mostrar, elas não precisam ostentar, porque elas já sabem que são ricas, né? É até o contrário, tá? Muitas vezes eu vejo gente muito rica escondendo a sua riqueza, sabe? Ninguém precisa saber. Enquanto pessoas que tentam impressionar e empresas que tentam impressionar acabam levando uma conta, né? Porque assim, ó, isso aconteceu muito no marketing digital. Vocês sabem que eu estudo marketing digital desde 2019 e eu percebi isso, gente assim que para causar inveja nas pessoas, dizia, olha o meu carro, olha a minha mansão, olha isso, olha aquilo. Só que aquilo se voltou contra a própria pessoa, porque como o argumento de venda dela estava na ostentação e não na qualidade do produto que ela estava oferecendo, por exemplo, um curso sobre marketing digital, essas pessoas elas tinham que sustentar esse luxo o tempo todo, né? Então elas tinham que ter a última Ferrari, certo? Uma casa cada vez maior. Então assim, elas precisavam ter roupas de grife. Então elas acabavam gastando todo o dinheiro que tinham ganhado tentando impressionar as outras pessoas, né? E muitos foram saindo e desaparecendo do mercado porque na verdade elas estavam pegando o dinheiro dos alunos numa espécie de pirâmide, e eu não estou falando que são todos os cursos de marketing digital que fazem isso, né? Mas que assim, pegavam o dinheiro dos alunos para comprar Ferrari, né? Ao invés de investir no aprimoramento do próprio curso. Então isso é muito interessante, né? Que assim, a questão da simplicidade, de você conseguir apresentar soluções que sejam simples, mas que tenham, que não sejam simplórias, entendem? Então, assim, soluções que são simples, mas são voluntariamente simples. Então, você investe na qualidade do seu produto, na solução que vai realmente gerar valor para o seu cliente, ao invés de um monte de coisas, um monte de firula que não serve para nada. Isso é simplicidade voluntária.
Bom, mas se você tem conflitos aí para gerenciar na sua empresa, e todas as empresas têm conflitos para gerenciar, eu quero te fazer um convite super especial. Eu vou facilitar o treinamento online e ao vivo Gestão de Conflitos nas Empresas, que vai acontecer nas noites de 21, 26 e 28 de maio, através da plataforma Simpla. Gente, esse treinamento é muito prático, ele é legal demais, porque a gente pega conflitos reais que acontecem nas empresas e a gente gerencia esses conflitos ao vivo. Bom, esse treinamento acontece à noite para a maior parte das pessoas poder participar, só que as vagas são limitadas. Então você encontra as informações sobre essa programação no site da Synchrony, em synchrony.com.br, e eu também vou deixar na descrição, nos comentários desse vídeo, para você já poder ir lá e já garantir a sua vaga. As empresas ricas ou as empresas prósperas, elas investem em pensamento sistêmico ou em visão sistêmica, né? Na verdade, o pensamento sistêmico é a ferramenta que vai te dar visão sistêmica. O pensamento sistêmico, ele foi popularizado por Peter Senge, que é uma autoridade do MIT. Ele é americano e eu tive a grande oportunidade de ser treinada pela equipe de Peter Senge nessas ferramentas de pensamento sistêmico. E através dessas ferramentas e de outras também, que a empresa em que eu trabalhava, uma empresa de alimentos, que é referência no país, ela aumentou a sua lucratividade em 500%. Então, o faturamento fez vezes 3, mas o lucro fez vezes 5, porque nós passamos a pensar sistemicamente e agir sistemicamente. Qual que é a diferença entre pensar sistemicamente e não pensar sistemicamente? É que quando você tem uma empresa tradicional, cada departamento acaba tomando decisões que é melhor para a sua área. Então, vendas, por exemplo, se concentra no que é mais fácil de vender, ou vai dar um desconto para ser mais fácil de fechar o negócio, né? Essas ações podem ter impacto, por exemplo, em outras áreas. Então, por exemplo, se eu dou muito desconto, eu ao invés de vender com lucro, eu posso estar vendendo com prejuízo. E isso vai atingir diretamente a área financeira da empresa, certo? Mas muitas vezes vendas não percebe isso. Vou dar um exemplo. Eu fui numa empresa, né, numa loja de pijamas, e a gerente colocou os pijamas com 90% de desconto. Daí ela disse assim: não, pelo menos eu bato a minha meta, né? Então, assim, sim, ela vai bater a meta de vendas, mas ela tá vendendo os pijamas com muito prejuízo, né? Isso no médio prazo vai ter uma consequência, né? Porque, assim, ao repor aqueles pijamas, aquela empresa ela não vai conseguir nem comprar malha para fazer os pijamas, né? Porque ela vendeu muito barato, ela vendeu com extremo prejuízo, né? Mas ela diz, pelo menos eu bati a minha meta de vendas, né? Isso é falta de pensamento sistêmico. E eu poderia dar muitos exemplos de clientes da Synchrony também, né? Que estão corrigindo a questão sistêmica. Quando você tem visão sistêmica e você usa ferramentas de pensamento sistêmico, você, por exemplo, você vai economizar recursos porque você entende que a sua empresa está dentro de um grande sistema que, inclusive, abrange o meio ambiente. Então, se eu consigo economizar recursos, eu estou poluindo menos o planeta, eu não estou usando recursos naturais de forma desnecessária. E tem muitas outras vantagens para as empresas, né? Você aumenta a cooperação entre as áreas, você melhora a comunicação entre as áreas e você aumenta a consciência das pessoas em relação ao que realmente é importante para aquela empresa prosperar. Bom, gente, as ferramentas de pensamento sistêmico e de Peter Senge, né, são fantásticas, né? E quem quiser aprender mais sobre as ferramentas, a Synchrony oferece treinamento e consultoria nesse assunto. Uma outra questão essencial para as empresas ricas é cultivar uma cultura de abundância, ao invés de cultivar uma cultura de escassez.
Qual que é a diferença, Daisy? É que assim, ó, nas empresas que têm uma cultura de escassez, o que elas fazem é que elas têm medo que vai faltar. Então, ao invés de praticar a simplicidade voluntária e comprar poucas coisas de alto valor agregado, elas começam a pegar o mais barato. Então, vamos contratar o treinamento mais barato, vamos pegar a peça mais barata, vamos comprar tudo que é mais barato. Só que o barato sai caro, né? Então, no médio prazo, essa não é uma escolha inteligente. Ela pode te render uma lucratividade no curto prazo, mas esse é um processo que não se sustenta. Então, empresas de mentalidade próspera, elas fazem escolhas inteligentes a respeito do dinheiro, mas elas vão cultivar uma cultura de abundância e não de escassez. Então, por exemplo, ao invés de ter medo de que o dinheiro vai faltar ou ter medo das dívidas, o que elas vão fazer? Elas vão se concentrar em realmente gerar valor para o cliente, em resolver o problema do cliente, né? Ao invés de economizar recursos. Então, claro que a gente vai cuidar dos recursos de forma inteligente, mas não por medo de que eles vão faltar, mas sim como uma forma inteligente de cada vez mais agregar valor para os clientes, para as empresas que você atende, né, para os consumidores. E isso é muito importante, né? Então, citando o exemplo daquela empresária do restaurante, que assim tem toda a minha compaixão, porque eu vejo que ela está se esforçando muito, ela deveria se concentrar em produzir a melhor comida do planeta. E o que ela está fazendo é ampliar a qualidade, não a qualidade, mas a quantidade de pratos, né? Ali no buffet que ela está oferecendo, mas todos pratos de baixa qualidade. Então, se ela tivesse poucos pratos de alta qualidade, ela iria bombar no mercado. Esse é um pensamento de escassez e não de abundância. Bom, mas eu queria te falar uma outra coisa. Eu vou facilitar, eu vou realizar uma palestra online e a palestra se chama Como Prosperar como Líder. Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos que a gente está falando aqui, e aqui a gente está falando de empresas, mas na palestra eu vou falar especificamente do comportamento dos líderes que prosperam. Bom, essa palestra vai acontecer na noite de 19 de maio, através da plataforma Simpla. Os valores de inscrição são bem acessíveis, as vagas são limitadas, então já vai lá e já garante a sua vaga. Eu vou deixar as informações no site da Synchrony, synchrony.com.br, e também vou deixar aqui abaixo na descrição e nos comentários desse vídeo para você ir lá e já se inscrever, porque vai ser legal demais. Bom, antes da gente continuar, eu queria te dar dica de um artigo que eu deixei lá no blog da Synchrony chamado Guia Definitivo da Prosperidade, da Mentalidade ao Lucro. Esse artigo tá incrível, tá imperdível e você pode encontrar esses e outros artigos no blog da Synchrony, em synchronyconsultoria.com.br. Mas eu vou deixar o link desse artigo sobre prosperidade também na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler logo depois desse vídeo aqui. Fica aqui comigo até o final, porque eu tenho dicas incríveis ainda para te dar. Bom, uma outra questão muito importante da gente falar aqui é do risco que as empresas correm ao cultivar a complexidade, a mentalidade de escassez e, além disso, a falta de pensamento sistêmico, né? Tudo isso compõe a consciência de uma empresa. Então, quanto mais elevada a consciência de uma empresa, menos ela precisa atender o seu ego e mais ela atende o sistema como um todo, né? Então, pegando o exemplo da empresária do restaurante, eu estou usando o exemplo dela porque às vezes com exemplo prático fica mais fácil da gente entender o que eu estou falando, né? Então, assim, ó, quando a gente pega uma empresária que está com dificuldades financeiras, isso é visível, e ela tá ali numa atitude desesperada de fazer um buffet aquilo, ela tá tentando atender o ego dela, né? Ela tá fazendo folders lindos, caros,
ela tá colocando ali um buffet com 3, 4 tipos de carne, 6 tipos de salada. Então, assim, ela tá despendendo muitos recursos, só que ela não tem público. Então, todo dia ela acorda, ela trabalha, 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 e ela não tem ninguém que vem para o almoço, né? Então, vejam o tamanho do problema. Então, assim, ó, se ela pensasse no sistema como um todo, ela faria um único prato espetacular e que encantaria o cliente que fosse ali, e esse cliente iria falar para outros clientes, e daí aos poucos ela poderia ir aumentando o buffet com mais opções de pratos, né? Mas eu vejo isso muito nas empresas, um atendimento ao ego, ao seu interesse individual, né? De dizer assim, olha o buffet que eu fiz, né? Porque fica lindo no Instagram, né? Só que assim, ó, não adianta ser lindo no Instagram e dar um monte de prejuízo para a empresa, né? Então ela tá olhando a imagem, mas ela não tá olhando realmente criar valor para o cliente, né? Realmente criar valor para a própria empresa dela, numa relação ganha-ganha. Então, a falta de consciência nas empresas faz com que as empresas percam a sua lucratividade, a sua sustentabilidade. Então, o que parece muito bom e bonito no curto prazo gera um problemão para as empresas no médio e no longo prazo, né? E as empresas precisam ficar muito atentas a isso. Por isso, recentemente, eu estava conversando com empresários, com executivos, né? Com pessoas que lideram grandes equipes, e eu resolvi criar o Clube Synchrony de Líderes Prósperos. Então, a ideia do Clube Synchrony de Líderes Prósperos é ter reuniões contínuas, encontros contínuos que vão ser online para as pessoas de várias partes do país e do mundo poderem participar. E no Clube Synchrony a gente vai ter uma formação continuada de liderança e prosperidade. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, nós vamos trocar e conversar, né, sobre esses temas no Clube Synchrony. Só que no clube a gente vai ter um processo de seleção. Então, diferente de outros programas da Synchrony, que qualquer pessoa pode participar, no Clube Synchrony de Líderes Prósperos você precisa fazer uma aplicação. Então, eu vou deixar o link dessa aplicação aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder fazer a sua aplicação. Nós vamos analisar o seu perfil e, de acordo com o seu perfil, nós vamos dizer para você se o Clube Synchrony está no seu momento ou não. Então, faz a sua aplicação. Se não estiver no seu momento de participar do Clube Synchrony de Líderes Prósperos, nós podemos eventualmente indicar outros programas da Synchrony que tenham mais a ver com o seu momento atual. Gente, eu estou bem animada com esse projeto, porque eu vou poder compartilhar coisas que me fizeram chegar aos 20 anos da Synchrony com prosperidade. E além disso, eu tenho muitas ferramentas que são exclusivas, que eu aprendi com consultores de várias partes do mundo e que eu nunca mostrei para ninguém. Então, quem participar do Clube Synchrony vai ter ferramentas que permitem com que a gente possa prosperar e ser muito mais feliz através do aumento do nível da nossa consciência como líderes. Então, é um projeto do qual eu já me orgulho muito. Bom, e eu queria também te convidar para conhecer a Synchrony, porque a gente tem consultoria, mentoria, a gente tem vários programas que podem ajudar você e a sua empresa. A gente atende tanto empresas, pessoa jurídica, mas a gente também atende pessoa física. Então vai lá em synchrony.com.br, já conhece todos os nossos trabalhos que são incríveis, tá? E eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, já põe aí no grupo de WhatsApp dos líderes, para que a sua empresa se torne uma empresa rica e próspera. E deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a sua empresa? Já é uma empresa rica e próspera? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Ah, e já deixa um hype nesse vídeo, né? Os hypes ajudam muito esse canal a crescer. Então, se você puder deixar um hype, eu agradeço muito.
Muito obrigada. Até a próxima.